Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Memoz.com. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui uma novidade muito interessante que eu conheci faz pouco tempo e para alguns clientes que a gente já passou ela, já testou, vale a pena essa nova forma de instalar o WordPress, tá? Então eu vou apresentar essa nova solução, que é uma solução gratuita para você que tem o WordPress como um construtor, né, de sites, usa ele como uma base de projetos ali para criação de sites ou de lojas virtuais, né? O WordPress é um dos CMS, né, mais usados no mundo hoje e ele tem alguns problemas, né, que já são conhecidos e essa solução, o Bedrock, é uma alternativa muito interessante que vem para a gente contornar alguns problemas, tá? O primeiro problema seria de segurança e o segundo de desempenho, né? Então, a questão de segurança é muito conhecida por conta de ataques, né, que o WordPress sofre, principalmente pela questão da organização de pastas e afins que facilita um certo acesso, digamos assim, né? Por conta que a estrutura, por exemplo, de plugins, né, que fica no WP Content, é conhecida já, né? Então, do Bedrock para o WordPress, temos algumas mudanças, tá? Então, a primeira mudança que aqui é mencionada seria a estrutura de pastas que o Bedrock tem, né? Então, ele usa na pasta Vendor para dependências do Composer, que ele usa o Composer para gerenciamento de dependências, tá? A pasta config, temos o application.php como o ambiente que é configurado, as credenciais, né, de banco de dados, enfim, que ficaria, no caso, no arquivo wp-config do WordPress. Temos a pasta web e dentro dela temos a pasta app, que ficaria daí a pasta de plugins e de temas. E você consegue comparar aqui entre essas duas versões aqui, que é apresentado pelo site aqui do Bedrock, tá? Aqui seria o padrão que o WordPress usa e aqui como o Bedrock trabalha, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E daí dentro da pasta web, né, ficaria a pasta WP, que tem os arquivos do core do WordPress, né? Então, as principais mudanças que o Bedrock e o WordPress têm são essas aqui, ó. Tabelado aqui, fica fácil de entender. Então, o diretório WP Content personalizado, no caso o WordPress não tem. Variáveis de ambiente, tá? Para quem é programador aí sabe que é bem importante para definir certas configurações de segurança, né? Não tem o Composer para gerenciamento da instalação e nem plugins e temas, né? Então isso é muito, muito bom, muito bom. O Composer, para quem é programador, já faz desenvolvimento web, que é mais avançado, né? Sabe que ele é muito bom para se trabalhar com desenvolvimento web, né? A gente está falando aqui de um ganho de performance de até 65%, tá? A gente fez vários testes aqui e em muitos casos a gente chegou em até 65% de desempenho a mais simplesmente por usar o Bedrock. Então, você fique à vontade para testar, para tirar suas próprias conclusões, tá? Mas nesse tutorial a gente vai abordar como é que você vai instalar, como é que você vai chegar lá no painel do WordPress, que é o que interessa, tá? Então, temos aqui também na parte de patrocinadores o próprio WordPress, tá? Então, no caso, esse é um componente que vai auxiliar, né? O Bedrock vai auxiliar o WordPress. Não é que ele vai substituir o WordPress, ele vai auxiliar, né? Ele vai ser uma melhoria a mais nesse projeto, tá? Temos aqui logo abaixo também sites que foram construídos com Bedrock, né, em conjunto com o WordPress. Então tem vários sites muito, muito famosos, né? Site, por exemplo, da Disney, da Mercedes, Yoast SEO. Tem vários aqui, você pode acessar esses sites e verificar. São sites que têm um excelente desempenho, tá? Então é uma alternativa nova que a gente está passando para os nossos clientes e seguidores. E vamos então, sem mais delongas, instalar essa
nova versão aqui, fazendo o seguinte. Vamos acessar aqui a documentação e verificar o seguinte. Nos requisitos, para a gente usar o Bedrock com o WordPress, a gente precisa do PHP versão 8.0 ou superior e o Composer, tá? Aqui eu vou abrir o Composer numa nova guia, que a gente vai entrar aqui na parte de download para a gente usar. E aqui a gente precisa dessas linhas de comando, tá? Eu vou explicar passo a passo para que fique bem claro e didático esse tutorial, ok? A gente precisa primeiro instalar o Composer e em seguida, usando o Composer, a gente vai rodar esse comando, Composer Create Project roots/bedrock, tá? Para a gente fazer a instalação do Bedrock. Em seguida, a gente vai configurar no arquivo .env, que seria as variáveis de ambiente, né? O banco de dados, todas as variáveis que a gente vai precisar. Ele também é compatível com o multisite do WordPress, né? Então você vai rodar, em vez de rodar esse comando aqui, você vai rodar este aqui, tá? Se você for usar multisite. A gente não recomenda o ambiente multisite do WordPress, tá? Recomendamos que você use para cada instalação do WordPress um instalador independente, ok? Mas se você decidir utilizar, esse é o comando, ok? Para isso, existem algumas formas de se fazer essa instalação do Composer. A primeira forma é via localhost, então a gente vai... deixa eu abrir aqui. Eu estou usando o Visual Studio Code como nosso programa para fazer todo esse processo, mas você consegue via SSH instalar via linha de comando num VPS ou na sua hospedagem, tá? Essa é uma forma mais avançada e para quem já é desenvolvedor, já trabalha com isso, sabe mais ou menos como é que funciona, ou se você quiser fazer por conta dessa forma, você pode dar uma pesquisada, verificar mais detalhes. Eu vou trabalhar com uma forma mais simples e didática para facilitar o entendimento, tá? E também facilitar o processo aqui para a gente, que vai ser mais fácil de explicar, ok? Porque no geral esse é um tutorial mais complexo e avançado, então para a maioria das pessoas já vai ser complicado o suficiente, né? Então vamos facilitar a nossa vida. Já adiantei alguns processos aqui, então eu já adiantei a criação de um subdomínio. No nosso caso aqui eu criei bedrock.meumouse.com para facilitar. Já instalei o SSL nele e estou aqui com a pasta do gerenciamento de arquivos, né? No caso a gente está usando a Hostinger aqui e aqui eu já estou com ela aberta. E a gente vai precisar também criar um banco de dados, tá? Então, eu já deixei aqui setado essas configurações para facilitar. Mas antes, a gente vai voltar aqui no Composer e eu vou fazer o seguinte. Na nossa área de trabalho, eu vou criar uma pasta com o nome que você bem entender. Eu vou chamar de Bedrock para facilitar. E dentro dela, que a gente vai jogar os arquivos. Então, aqui no Visual Studio Code, deixa eu abrir aqui. Eu vou clicar nessa pasta aqui no Explorer e vou jogar essa pasta aqui dentro, para que dentro dessa pasta a gente possa fazer as nossas configurações, tá? Eu vou clicar aqui embaixo, nessa parte lateral, e abrir o terminal do Visual Studio Code. Você vai perceber que já carregou a pasta Bedrock, que é nela que a gente vai rodar alguns comandos. Tem alguns poréns aqui que a gente precisa salientar. O primeiro ponto você vai precisar ter o PHP instalado na sua máquina para que você possa rodar os comandos do Composer, senão vai dar erro, né? E você não vai conseguir instalar. Então você precisa instalar o PHP. Eu vou deixar aqui aberto então a página do PHP para a gente facilitar também. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, tá? Para facilitar tudo. Você vai baixar aqui o PHP e no Windows você vai precisar declarar a variável de ambiente, tá? Você vai dar uma pesquisada e verificar variáveis de ambiente e declarar o PHP como variável de ambiente para a gente poder rodar o comando e não dar erro, ok? Porque tem alguns comandos aqui, ó, que inicia como PHP
E daí, se você não tiver ele instalado e tal, vai dar erro e você não vai conseguir prosseguir com esse vídeo. Então, tem esse porém também. Você faça esse procedimento antes de começar a instalação do Composer, ok? Aqui, a gente já está com o Composer. Eu tenho outras pastas já abertas aqui, mas enfim, vamos lá. Já estou com o terminal aberto, ele está selecionado a pasta Bedrock e aqui a gente vai rodar o primeiro comando, tá? O comando para a gente baixar o Composer Setup. Deixa eu mandar para cá. E aqui eu vou dar um Enter. Colo e dar um Enter. Ele vai baixar aqui na pasta. Você vai verificar aqui do lado que ele baixou um arquivo, composer setup.php. Vou copiar a próxima linha de comando, que ela vai verificar se foi tudo baixado corretamente. O instalador foi verificado, muito bem. Vamos para a próxima linha de comando. Ele vai baixar um outro arquivo, que é o composer.far. Muito bem, foi baixado aqui o composer.far. E agora a gente pode deletar o primeiro arquivo que foi baixado, né, que seria o composer setup. Então, com a linha de comando a gente já deletou, eu poderia clicar com o botão direito e deletar também. Enfim, e agora a gente já pode instalar o Bedrock por meio do Composer, né? Então, eu vou copiar essa palavra aqui a partir do Composer, toda essa linha de comando a partir do Composer. Se você vai baixar a versão multisite, é este aqui que você vai usar, né? Então, eu vou fazer o padrão, que seria este. Vou colar esta linha e vou dar um Enter. Você vai perceber que vai começar a ser criado alguns arquivos do lado e vai ser trabalhado aqui. Novas linhas aqui vão sendo criadas, etc. Vamos aguardar terminar esse processo. Bom, foi terminado, você sabe que terminou quando vai aparecer o nome do teu computador aqui e aí o nome da pasta aqui que a gente iniciou o procedimento, né? Então foi instalado. Aqui foi criada uma nova pasta chamada Bedrock e dentro dela foi feito todo aquele procedimento que já tinha sido feito, né, que eu expliquei no início. Pasta config, pasta vendor com dependências, pasta web, que dentro dela a gente tem um WordPress, ó. Dentro da pasta web e dentro da pasta WP temos aqui o ambiente do WordPress. Você vai perceber que não tem a pasta WP Content, né? Porque ela fica dentro de app, ela fica gerenciada de uma forma diferente. Isso é bom. Então, agora a gente vai precisar rodar um outro comando que não está especificado aqui na documentação do Bedrock, mas para quem trabalha com Composer sabe como é que funciona, que é o Composer. Composer, você vai dar um espaço e install, tá? Na verdade que deu um erro por conta do seguinte. Foi bom ter acontecido isso porque faz parte também, né? Porque ele não achou o arquivo composer.json. Esse arquivo, composer.json, ele está dentro da pasta Bedrock. Então, o que eu faço? Eu vou dar um cd Bedrock, que é o nome da pasta que a gente quer entrar, dou um Enter, ele entrou na pasta Bedrock. Então, Bedrock/Bedrock, tá tudo certo. Agora sim, a gente pode fazer Composer install, que ele vai instalar tudo que faltou aqui para que fique tudo certo e a gente consiga usar no nosso site. Ele é rápido, esse comando já foi concluído e é basicamente isso, tá, que a gente precisa. Vamos analisar alguns arquivos aqui dessa pasta. Dentro da pasta Bedrock, foi gerada uma nova pasta chamada Bedrock e dentro dela tem os arquivos que a gente vai precisar. Dentro dela a gente vai configurar esse arquivo aqui, ó, .env.example. Esse é um arquivo de exemplo que a gente vai usar. Eu vou abrir ele aqui para a gente verificar alguns detalhes. Vou abrir com o Visual Studio Code e a gente vai verificar algumas coisas. Dentro dela a gente tem os detalhes de banco de dados, de tudo que a gente precisa para configurar da forma correta o WordPress. A gente consiga instalar o WordPress, tá? Então, aqui eu já adiantei o processo
né? Já deixei preparado aqui para a gente criar o nosso banco de dados, tá? Então, se você não sabe como é que faz aqui na Hostinger, você vem aqui em banco de dados, gerenciamento, cria um novo banco de dados. Eu já deixei aqui selecionado algumas opções padrão e pronto. Aqui já foi criado o nosso banco de dados. Pronto, vai estar aqui embaixo, ó, o nosso banco. Então, eu vou, só para facilitar, dentro aqui do nosso arquivo example, na verdade, eu vou precisar criar um novo, tá? Ou renomear esse aqui. Eu vou renomear esse aqui para facilitar, que eu preciso deixar só .env, tá? Esse aqui, eu vou tirar o .example, vai ficar assim, ó, .env apenas. E aqui eu vou só colar a senha do nosso banco de dados. Vou copiar o nome de usuário e o nome do banco de dados por si. Ele ficou igual essas duas partes aqui, tudo certo. O dbhost em muitos casos vai ficar localhost ou no site vai ser o IP do site, tá? Aqui no meu caso, o IP é esse aqui, ó, 127.0.0.1. É a mesma coisa que localhost, tá? Eu vou usar esse aqui porque é o padrão e vou manter assim, não tem problema, tá? E aqui a gente tem outros detalhes. Essa variável aqui, wp-env, é o nosso ambiente, tá? Ambiente de desenvolvimento vai ser assim, ó, development. Aqui, deixa eu voltar no Bedrock, ele tem algumas definições aqui, ó. Então, variável de ambiente, temos o padrão development, staging e production, tá? Se você estiver em modo produção, eu vou explicar isso porque provavelmente vai acontecer, na verdade, com muitas pessoas aí, que é o seguinte: se você deixar em modo produção, você não consegue instalar nem tema, nem plugin, tá? No modo padrão lá que você tem a lista de plugins do WordPress e consegue adicionar lá. Então você precisa ficar em modo desenvolvimento, tá? Eu não testei, na verdade, o modo staging, tá? Se com esse modo a gente consegue instalar plugins, mas a gente pode testar para facilitar. Eu vou deixar em development mesmo, para a gente conseguir instalar plugins. E aqui no WP-Home, que seria esta nova variável aqui, é o ambiente que a gente vai definir, né? O domínio do site, o subdomínio. No nosso caso aqui é subdomínio, então bedrock.meumouse.com. Vou copiar esse endereço aqui, vou colar dentro dessa variável aqui, muito bem, sem o barra, ok? Sem o barra. E vou salvar aqui rapidinho. E aqui você tem nas próximas linhas para gerar as chaves, né, de segurança. Tem várias chaves aqui e eu vou clicar com o botão direito aqui nesse link e vou abrir. Ele vai ser esse roots.io/salts.html. No nosso caso, a gente vai usar esse formato env. Então, eu vou copiar todas essas linhas aqui. Se for para um outro formato, eles oferecem também aqui. Mas no nosso caso, é esse env format. Então, ok. Já estou com elas aqui, eu vou colar aqui dentro. Perfeito. Na teoria, a gente tem tudo pronto para rodar esse nosso projeto, né? Então, o que a gente vai precisar? Agora que vem o pulo do gato. Quando você gera um domínio novo, um subdomínio, enfim, pelo menos na Hostinger, vem com esse padrão aqui, ó, um arquivo default.php. Eu vou deletar esse arquivo, deixar ele limpo. Temos aqui os arquivos, então, que foram baixados, já foram processados, e agora a gente precisa enviar isso aqui para o servidor para que a gente possa fazer a instalação do WordPress e fazer tudo rodar, né, funcionar. Então, dentro da pasta Bedrock, temos a pasta Bedrock e dentro dela tem vários arquivos. Então, vamos selecionar esses 11 arquivos, clica com o botão direito e vamos adicionar para um arquivo zip, ok? Arquivo zip, dou um ok e aguardo esse processo ser concluído. Leva em média 1 minutinho, é rápido, então vamos aguardar.
Pronto, temos o arquivo .zip e agora a gente pode pegar esse arquivo e enviar aqui para o nosso servidor, tá? Aguarda ser enviado. Isso aqui vai variar da sua internet e do servidor, então espera ser feito o upload e aqui temos o arquivo zip. Dentro dele, em cima dele, na verdade, vamos clicar com o botão direito e vamos em Extract. Vamos extrair para a pasta. Aqui vamos precisar selecionar um nome, então vou chamar de Bedrock e Extract também. E aguarda. Pronto. Dentro dela temos arquivos já descomprimidos e sobrou esse arquivo .zip. Aqui a gente pode deletar esse arquivo, não vamos precisar. E se tudo correu bem, ao acessar o nosso ambiente aqui, né, o domínio que você criou ou o site, enfim, ele vai aparecer assim, tá? Ele vai ser normal, vai aparecer esse código 403 negado, mas a gente vai contornar esse problema e você já vai entender o porquê disso. Dentro da pasta aqui, no caso, aqui é um subdomínio e dentro dela temos a pasta web. Então, se você acessar o /web, você já vai ver o instalador. Aqui deu erro. Vamos recarregar. Vamos verificar aqui o seguinte. Dentro das variáveis de ambiente, se tudo ficou correto. Ó, gente, eu fiz um erro pequeno, mas eu vou explicar o porquê que aconteceu isso. Ó. Ao acessar o /web, deu esse erro aqui. Então, o que a gente deveria fazer aqui? No arquivo env, temos aqui no WP Home o nosso site, correto? Então, se a gente colocar o /web, salvar esse arquivo e acessar o /web, ele já vai entrar o instalador do WordPress, ok? Só que tem um porém. Depois, quando tiver tudo instalado, você vai precisar acessar. Para acessar o teu site corretamente, você vai precisar acessar o site, não sei o que, /web. Então, como é que a gente vai contornar isso? Eu vou apagar isso aqui, vou salvar, e aqui dentro dos nossos arquivos eu vou criar um novo arquivo, new file, vou colocar o .htaccess. E esse arquivo htaccess vai ser uma espécie de proxy reverso. Não é o 100% correto o que a gente está fazendo aqui, mas é a forma de contornar esse problema, né? Então, para isso, a gente precisa definir dentro do arquivo htaccess essas 3 linhas de código. A gente vai habilitar o rewrite engine, né? Então vai ficar com on. Vamos adicionar a condição que o início da requisição a gente vai entrar na pasta web e definir ela como o nosso primeiro acesso, digamos assim. Então eu vou copiar esse código, desculpe. Vai ficar na descrição também, isso aqui. Colo dentro aqui e salvo. Então agora quando a gente acessa nosso ambiente, ele já deve entrar no nosso instalador. Maravilha, olha, ele aconteceu exatamente isso. Então agora a gente não vai ter esse problema. Vamos definir, aqui a gente vai instalar o WordPress, né? Então vamos definir o nosso idioma, no nosso caso aqui vai ser português do Brasil. Vou clicar em continuar e aqui a gente vai fazer as definições. Eu vou colocar aqui teste, tá? Como título do site, usuário, eu vou colocar root, a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui é só para teste, isso aqui eu vou excluir depois, não tem problema. Vou definir um e-mail e aqui na visibilidade do motores de busca eu vou marcar essa opção porque eu não quero que entre nos resultados do Google, mas no teu caso você deixa desmarcado, ok? E vou clicar em instalar o WordPress e vou aguardar. Pronto, já entrou. Vou clicar em acessar.
Aqui já está aparecendo senha fraca, etc. Mas tudo bem. Aqui é assim mesmo. Porque a senha é fraca mesmo. E a gente já consegue entrar no nosso ambiente do Bedrock. Olha, aqui é o que a gente precisava chegar, né? Então, é um trabalhão, mas vale a pena. Então, aqui a gente consegue já instalar plugins, ó. Eu vou até fechar esse arquivo e nas variáveis de ambiente aqui, ó, .env, vamos fazer um teste, ó. Na documentação aqui tem o modo staging, ok? Eu vou colocar aqui cadê? Aqui, ó, wp-env, eu vou colar aqui dentro, vou salvar o arquivo e vou recarregar aqui para a gente ver se a gente já consegue instalar plugins. Ó, nem aparece a opção de instalar plugins. Assim como no modo produção, a gente não consegue instalar nenhum plugin. Então, deixei em modo produção. Você vê que já some aquele aviso. Então, o site vai ser indexado, só que a gente não consegue instalar plugins, tá? Nem instalar novos temas. Deixa eu até verificar isso aqui, ó. Mas eu acredito que não vai ter opção. Não tem a opção de instalar um tema. Até se a gente acessar o site que a gente já vai ver, ó. No site, que vai ser o nosso padrão, ó, de quando é instalado o WordPress, ok? Então, não vai precisar acessar o /web, né? Porque a gente fez aquele processo com o htaccess. E aqui, para a gente conseguir instalar, então a gente precisa deixar no modo development, de desenvolvimento. Com isso, a gente consegue instalar plugins, fazer todo o nosso procedimento. Ó, aparece já as opções aqui, só que ele não vai fazer a indexação dos mecanismos de busca, vai ficar essa mensagem aqui para você, né, que ele desencorajou, né? Então, no seu ambiente que você for desenvolver, aí você faz assim, depois quando tiver tudo pronto, você muda para production, igual tá aqui na documentação do Bedrock, e tá tudo certo. Você já vai ter o seu ambiente da forma correta, né, sem nenhum problema. Aqui tem todos os detalhes, né, das pastas, etc, que você pode dar uma lida para acessar o administrador do site, enfim. E aqui eu só vou fazer eu vou instalar um pequeno plugin aqui que a gente já comentou em tutoriais passados, que é o Carry Monitor. Esse Carry Monitor a gente consegue ter detalhes de consumo de memória RAM, quanto tempo está sendo carregado a página, etc. Então eu vou instalar ele aqui para a gente testar e ver alguns detalhes. Uma coisa que eu me impressionei foi com a quantidade de memória RAM que é consumida, né? Com o WordPress normal, eu já testei, fiz vários testes. Assim que eu instalo o WordPress, eu tenho um consumo de cerca de 80 MB, 90 MB de memória RAM, tá? E aqui, é claro que ele entra em cache, ele vai sendo otimizado se não tiver nenhuma modificação, mas o tempo de carregamento é excelente, 0,3 segundos. Memória RAM consome bem menos do que o padrão do WordPress. E, por exemplo, aqui na página inicial, vamos fazer um teste também. Isso aqui eu nem entrei em questões aí de otimização, né? Se você colocar, por exemplo, um CDN, otimização de arquivos, né, de compressão de JavaScript, de CSS, etc., você vai chegar em resultados excelentes para e-commerce, para landing page, para o que for. Então aqui a gente já chegou no que a gente queria. Você que vai desenvolver a tua loja, etc., e você já sabe como é que funciona o padrão do WordPress. Então o que a gente queria é instalar o Bedrock e instalar o WordPress. Chegamos no nosso objetivo e é isso aqui que a gente encerra o nosso tutorial. Tá bom, pessoal? É claro que vai ter tem várias formas de se instalar o Bedrock, né? A gente consegue instalar numa VPS via linha de comando, com SSH, etc, etc. Mas a forma que eu trouxe aqui é a forma mais didática que eu encontrei, né? Porque esse tipo de conteúdo não tem no nosso idioma brasileiro. Tem só na gringa e é coisa nova também. Você pode verificar aqui, ó, eu gravei esse vídeo hoje, então hoje é dia 2 de maio, né, de 2024. Saiu a atualização hoje desse Bedrock
praticamente todo dia tem atualização. Enfim, é um projeto novo, a gente está entrando aqui como apoiador desse projeto também, porque é muito bom, tá? É um projeto muito interessante e promete ser um diferencial aí do padrão do WordPress, né? Então, é isso, pessoal. Espero de verdade que você tenha entendido e feito um proveito desse tutorial. Então, se você gostou desse tutorial, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e também siga o nosso perfil no Instagram da meomouse.com. Todos os links, detalhes, etc, está tudo na descrição desse vídeo e você pode verificar depois, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.